deixa eu permitir que você abra seu áudio. Vê se você consegue, Andréia. Eu te pedi para ativar o som, vê se você consegue ativar. Deu? Isso, Ei, desativou, certinho. ei, querida, tudo bem? Ai, gratidão, que bom, fez super feliz. Ah, que bom, legal, é chique demais. Eu acho que foi pela camisa que a Luara te escolheu, viu? Triste, também acho. É o seguinte, é, eu queria que você. Você já conhece o método? Você estava na imersão com a gente? Estava, né? Não, não tava não. É porque eu sou de Goiás e eu mudei aqui para Minas. E aí eu perguntei num grupo que eu tenho de terapeutas, quem Ah, conhecia o constelador em BH, ela me deu seu telefone. Foi antes de ontem. E aí eu olha entrei no só! grupo. Que legal! Quem que é que indicou? Me conta. Foi uma menina do grupo, deixa eu ver o nome dela. Eu nem conheço ela, acho que é Luana. A Luana? Eu também não tô Deixa eu ver lembrado. se é Luana. Mas que bom, que legal, que É, chique. Tá vendo como é que as coisas são? foi muito, gente. Cadê ela? Tá- Vou ver o nome, depois eu te falo. Tem que achar aqui, tem muita conversa. Tá certo. Então eu vou te explicar um pouquinho do como é que é o método. O método bioconstelar, ele é um pouquinho diferente da constelação tradicional. Mas não precisa ficar ligado nisso também não, assim, fica tranquila quanto a isso. Tem gente que chega até mim porque foi indicação e nunca ouviu falar de constelação de ambientes, mas o nosso foco no método é a gente olhar para as nossas questões usando a ilustração dos ambientes como base para as informações que a gente traz na nossa vida. Então a gente também traz os ambientes. Eu sou arquiteto e para mim ambiente é tudo. Então, quando eu fiz o curso de formação em constelação sistêmica, eu comecei a trazer essa parte dos ambientes também para fazer parte dos atendimentos, tá? A nossa casa, André, ela reflete muito do que a gente é. E através da casa a gente pode ver as questões e os vínculos que se transitam através dela. Então eu vou fazer um atendimento trazendo alguns ambientes e alguns arquétipos do que a gente chama de Feng Shui, que Feng Shui é é, uma base da arquitetura chinesa tradicional para a gente olhar para os movimentos de vida através dos ambientes, tá? Então, Uhum. além de você ganhar o atendimento, você vai ganhar um atendimento com o Feng Shui sistêmico. Eu vou te pedir, eu não quero saber sua questão, tá? Eu prefiro não saber. Ah, outra coisa. Esse atendimento ele fica gravado na plataforma e possivelmente numa playlist de YouTube. Tem problema para você? Não, tem não. Tá bom, ok. Eu não gosto de saber as questões das pessoas que eu atendo porque eu sou muito coração mole. Então acaba que eu quero salvar todo mundo se eu fico sabendo da questão. Então, eu prefiro que você não me conte a questão base, mas para a gente fazer o atendimento, ele é materializado todo a partir de uma questão que a gente tem na vida. Então, eu vou te pedir agora para respirar tranquila, fechar os olhos um pouquinho, tá? E sentir a questão que você quer olhar nesse momento agora da sua vida, tá? Então, se movimentar um pouquinho através dessa questão, não só com a mente, mas também, mais ainda, né, com as suas sensações e deixar ela permear por você. Então, respira profundo, puxa o ar, solta de forma tranquila. Maravilha. Pode voltar aqui para o momento presente, tá? Eu vou fazer um atendimento hoje usando o baguá sistêmico, que é um campo de informação que a gente faz um desenho de um octógono, que é uma mandala. Na plataforma eu tenho muito estudo de caso dos desenhos dos ambientes, mas do baguá sistêmico eu tenho pouco. Então eu vou aproveitar essa oportunidade de fazer isso. Eu vou fazer um desenho aqui, vou te pedir para que você me fale se você vai conseguir visualizar legal o desenho, tá?
Dá para ver claramente essa linha? Dá. Chique. Eu vou te pedir o seguinte: a gente tem um código de alguns elementos e esse código eu vou trazer para o campo de informação sem te contar o que eles são agora nesse momento, para sua mente não ficar trabalhando e ficar te influenciando e não acessar coisas que estão lá no seu subconsciente que são mais importantes do que o lado racional. O nosso lado racional fica muito querendo manter os padrões para não sair da inércia e da zona de conforto. Inclusive no desafio. A gente quer ficar reafirmando os desafios a partir do nosso consciente. Então, tudo que eu vou fazer aqui vai ser de forma oculta e depois eu te conto o que são os elementos, tá? Eu preciso agora que a gente coloque números para cada um desses setores aqui. A gente tem 8 setores, então nós vamos trabalhar com números de 1 a 8. Mas não necessariamente na ordem assim exata, né? Você pode ser de forma aleatória. Então, cada número desse já tem uma informação também. Intuitivamente, você consegue acessar essas informações mesmo sem eu te falar o que são. Então, você vai perceber cada número e vai falar: esse eu quero 3, esse eu quero não sei quanto. Então, você vai me falar para que eu coloque os números aqui. Então, esse primeiro, qual número seria de 1 a 8? 5, Esse, 3, esse, não ouvi. 6, 6. 6. Esse Esse aqui. aí, 8, 4, 7, 2 e 1. Legal. Então aqui a gente já tem um padrão de informação nesse campo aqui. E aí agora nós vamos usar uns papeizinhos para representar alguns elementos que pode ter a ver com a sua questão, tá? Antes disso, eu gostaria que você fizesse o seguinte, que você pensasse em duas pessoas que têm relação com essa sua questão, que tem um significado importante nessa questão. Deixa vir essas duas pessoas que vêm de forma intuitiva na primeira, assim, porque às vezes vem uma e fala: não, essa não, vou para outra, não tem muito a ver. Às vezes a gente acha que não, mas sim. A primeira pessoa vai ser a pessoa 1, tá? Não precisa me falar o nome dessa pessoa nem nada, não. E a outra pessoa vai ser a pessoa 2, tá bom? Guardou quem que é a 1 e quem que é a 2? Sim. Beleza, chique. Então agora eu vou colocar umas letras aqui nesses papeizinhos. Legal. Eu vou te pedir agora para a gente posicionar esses papéis nessa mandala. Como é que a gente posiciona esses elementos aqui na mandala? É o seguinte, você vai me falar assim: ó Flávio, eu vou pegar um deles, aí você vai falar: esse eu gostaria que você colocasse lá no número 1 ou naquele quadrante ali mais à esquerda, olhando para o outro quadrante que é o número 3, se ficar o número 3 na cabeça. Ou não, olhando para a direita, olhando para cima. Então você vai referenciar para mim, como se fosse um plano cartesiano, aonde você quer que coloque isso aqui.
tanto usando os números, que às vezes você nem tá vendo quais são os números que estão aqui, mas você pode falar, opa, eu quero que olhe para tal número. Ou falando essas direções, para cima, para baixo, para o centro, enfim. Então vamos começar por esse aqui, ó. Esse papelzinho aqui que tem uma informação, percebe a informação dele assim mais com a intuição e me fala onde que esse papelzinho vai entrar. Esse entra no 4. Em pé, como se tivesse plantadinho, assim. Aqui, desse É, jeito? é. Tá bom. Agora é o seguinte, vamos usar muito, Andréia, as suas sensações. Uma vez que esse papel entra nesse lugar, no 4, olhando, plantado, deixa eu escrever isso aqui. Plantadinho. Eu gostaria que você me falasse qual que é a sensação, a primeira sensação que te vem quando ele entra aqui nesse lugar a partir dessa configuração. Uma Não, palavra, me dá uma pontada na cabeça. pontada na cabeça, tá bom. Fica tranquila que nós vamos olhar para essas questões, vai movimentar um tanto de informação dentro de você, mas o tempo é esse mesmo. Daqui a pouquinho a gente olha para isso, tá? A gente tem um outro papel aqui, eu gostaria que você posicionasse ele no campo também, da mesma maneira que eu te pedi o anterior. Hum. Ele vai entrar no 2 na mesma posição na linha, assim, que no 4. Não, Assim? não, assim. Isso. Desse jeito. Vamos lá. Agora, a partir da configuração que já existe, com um deles aqui, esse papelzinho aqui entrando aqui também, qual que é a sensação que te vem? Melhora. É alívio. Alívio? Para quem está aí na formação e tudo vendo, eu já poderia parar o atendimento aqui e seguir só com esses dois papéis aqui que já tem uma informação muito poderosa. Mas eu vou seguir aqui, depois a gente olha para isso. Então agora vamos para esse aqui, André. Uhum. No 3. Aqui, como é que esse papelzinho vai apontar para onde ele vai olhar? Ele vai ser para cima, assim, na mesma posição do 4. Assim? Não, não, na mesma posição do 2. É, para o Assim? centro. Para o centro, a setinha para o centro. É, Assim? isso. Só que ele tá mais pro centro, assim. Assim? Um pouquinho mais para trás. Dentro das linhas ainda, mas Aqui? aham, é, Aqui tá bom? tá, aham. Olha para isso e uma sensação para esse papel. Melhora mais ainda. Melhora mais? Uhum. Chique demais. Bora para esse aqui agora, ó. Uhum. 8, no 8. Aqui? Só que em pezinho, assim, mais em pé. Desse Aham, jeito? é. Olha para isso e me dá uma sensação para esse papel. Dá um pouco de incômodo, porque parece que ele tinha que estar tortinho, assim, mas ao mesmo tempo parece que o jeito dele é assim, mas ele tinha que estar assim, sabe? Uma coisa, tá Ah, certo, mas tá ele tinha que errado. estar assim? Tinha que estar assim, mas ao mesmo tempo parece que o lugar dele é desse jeito, assim. Tá bom. Uma dúvida, assim. Sei.
É como se a natureza dele fosse estar desse jeito, mas eu quisesse que ele tivesse diferente. Chique demais. Então vamos com esse aqui agora, ó. Esse tá também igual o rosa, só que no 7. Aqui, ó. Uhum. Isso. É, mais para baixo um pouquinho. Mais pra baixo um pouquinho. Aqui assim. É dentro da linha, só que aham, sim. Aqui tá legal? Ficou confortável? É. Fala então qual que é a sensação desse papel. Aí quando entra esse, parece que o outro tá certo, que os errados são os de cima. Quando entra esse, parece que os errados são esses. É, que o rosa tava certo, o rosa tem que estar assim mesmo. Quem tá errado são o 2 e o 3. Tá bom. Parece que fica tudo. Ai, aí o rosa e o roxo tá tudo bem, tá tudo em harmonia. Show. Então agora olha para essa configuração aqui do campo. E aí eu vou te pedir para a gente construir umas frases e fazer umas visualizações. A frase você vai repetir se você acha que tem a ver. E a visualização é fechar os olhos e visualizar a frase que a gente vai fazer, tá? A frase é tudo que está aqui no campo expresso, tá? Não vou trazer nada além do que você mesmo colocou aqui nesse campo de informação, combinado? Gostaria que primeiro você olhasse para esse primeiro papel que a gente colocou aqui. E aí você vai falar o seguinte: esse papel é o seu papel, tá? Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Espera aí só um minutinho. Tá. Você vai falar o seguinte: eu estou no setor Eu, da minha prosperidade, eu estou no setor da minha prosperidade, olhando para o centro da minha questão da vida, olhando para o centro da minha questão da vida. e isso me dá uma pontada na cabeça. E me dá uma pontada na cabeça. Por isso que eu tô aqui. Pode falar, por isso que eu estou aqui. Se tiver, faz sentido. Ok. É, Então então, repete. eu estou no centro da prosperidade da minha vida, olhando para a questão, e isso me dá uma pontada na cabeça. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui. Exatamente. Aí a gente colocou um segundo papelzinho, que é esse aqui. Esse papelzinho é a sua questão propriamente dita, Uhum. tá? Aí você vai falar o seguinte: a minha questão está vinculada ao meu autoconhecimento, A minha questão está vinculada ao meu autoconhecimento, também olhando para o centro das minhas questões. também olhando para o centro das minhas A questões. minha questão e eu olhamos para o mesmo lugar, A minha questão e eu olhamos para o mesmo lugar, para o eixo. para o eixo. E quando a minha questão entra em jogo, E quando a minha questão entra em jogo, eu sinto um alívio. eu sinto um alívio. E isso é estranho, E isso é estranho, porque eu estou querendo realmente resolver a minha questão, mas quando ela entra, eu sinto um alívio. porque eu estou realmente querendo resolver a minha questão, mas quando ela entra, eu sinto um alívio. E aí eu falo e me dá vontade de chorar. Não tem problema, pode ficar à vontade que sinta-se em casa, tá? Fala para ela, questão, Questão, você é uma companhia para mim você é uma companhia para mim e me deixa na minha zona de conforto.
e me deixa na minha zona de conforto. Porque hoje eu e você olhamos para o mesmo lugar. Porque hoje eu e você olhamos para o mesmo lugar. Você no autoconhecimento Você no autoconhecimento e eu no setor da prosperidade. e eu no setor da prosperidade, Olhando para o centro dessa questão toda. olhando para o centro dessa questão toda. Então, questão, eu gostaria de falar que você pertence. Então, questão, eu gostaria de falar que você pertence. Muito mais do que isso, parece que a gente namora. Muito mais do que isso, parece que a gente namora. Parece que a gente casou, então você não tem como desvincular. Parece que a gente casou, não tem como você se desvincular. E por isso que eu tô aqui. E por isso que eu tô aqui. Que eu quero mudar minha relação com você. Eu quero mudar minha relação com você. Mas isso não é desprezo, porque você me traz um certo alívio. Mas isso não é desprezo, porque você me traz um certo alívio. Inclusive na minha área do autoconhecimento. Inclusive na minha área do autoconhecimento. Só que eu estou na minha prosperidade Só que eu estou na minha prosperidade. e eu quero, através da questão, olhar para minha realização. Eu quero, através da questão, olhar para minha realização. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Então, questão, Então, questão, eu peço que você me liberte eu peço que você me liberte. e eu te liberto. E eu te liberto. Mas com muita honra, porque você é minha companheira Mas com muita honra, porque você é minha companheira. e me fez vir até aqui hoje, E me fez vir até aqui hoje. construir tudo que eu sou. Construir tudo que eu sou. Aí fecha os olhos. Imagina você no setor da sua prosperidade na vida, olhando para o centro das suas questões e tendo esse incômodo na cabeça. E aí a sua questão entra no seu autoconhecimento e te traz um alívio. Então imagina isso. E você e sua questão olham para o mesmo centro de tudo que está acontecendo no seu movimento de vida hoje. E aí você pode falar para você mesma e para a questão: agora eu enxergo. Agora eu enxergo. E eu sei porque estou aqui. E eu sei porque estou aqui. Eu estou fazendo da minha questão a minha companheira. Eu estou fazendo da minha questão a minha companheira. E tudo bem, E tudo bem. mas eu quero mudar essa relação. Mas eu quero mudar essa relação. E estou buscando isso. E estou buscando isso. Aí, André, se você sentir, você fala: eu me permito mudar essa relação. Eu me permito mudar essa relação. Além do desejo, esse é um dos meus sonhos hoje na vida. Além do desejo, esse é um dos meus sonhos hoje na vida. Respire profundo e abre os olhos. Tudo bem? Podemos seguir? Quando eu falo isso, Ah, me vem assim, qual que vai ser a minha desculpa? É muito bom. É. então, olha, fecha os olhos de novo. Imagina você no seu setor da prosperidade, na sua questão no autoconhecimento e fala para sua questão: o alívio que você me traz, às vezes é uma desculpa. O alívio que você me traz, às vezes é uma desculpa. Aí eu fico ali no banho-maria Eu fico ali em banho-maria. e o próximo passo que eu sei que tem que dar a partir de toda a minha essência, eu acabo não dando. E o próximo passo que eu sei que tenho que dar, a partir da minha essência, eu acabo não dando. E não consigo olhar para a minha realização real. E não consigo olhar para minha realização real. Então, questão: Então, questão, eu vou ter umas desculpas ainda, eu vou ter umas desculpas ainda. mas eu estou aqui para mudar minha relação com você. Mas eu estou aqui para mudar minha relação com você. E isso vai passar pelo meu esforço e dedicação.
Isso vai passar pelo meu esforço e dedicação comigo mesma. comigo mesmo. Eu abro para o meu autocuidado. Eu me abro para o autocuidado, para o meu autocuidado. Eu sinto que o caminho é por aí. Eu sinto que o caminho é por aí. Aí inspira esse autocuidado, esse movimento de estar num novo estado, numa nova casa. E cada inspiração você vai sentindo esse autocuidado entrando dentro de você. Chique. Vamos continuar? Olha para esse papelzinho aqui. Você pode falar o nome da pessoa 1? É Hunter. Esse aqui é o Hunter, tá? Uhum. Hunter. Ixi, eu vou escrever do meu jeito, pode ser? Pode. Tá bom. Então, vamos construir a frase do Hunter, tá? Tá. Hunter, você está vinculado ao meu setor da família. Hunter, você está vinculado ao meu setor da família. E você também olha para o centro da minha questão. E você também olha para o centro da minha questão. Eu, você e a minha própria questão olhamos para o mesmo lugar, para o mesmo ponto. Eu, você e a minha questão olhamos para o mesmo lugar, para o mesmo ponto. E quando você entra, me traz mais alívio ainda. E quando você entra, me traz mais alívio ainda. Você pertence a esse movimento. Você pertence a esse movimento. E me traz um certo conforto na minha vida. E me traz um certo conforto na minha vida. Inclusive, você olha através da minha questão para a minha Inclu- força interna. Inclusive, você olha através da minha questão para a minha força interna. E eu não olho para a minha força interna. E eu não olho para a minha força interna. E por isso, você olhando para essa força interna, você me traz esse conforto. E por isso, você olhando para essa força interna, você me traz esse conforto. Então, quero te agradecer por isso. Eu quero te agradecer por isso. Você traz um outro ângulo da minha questão que eu não vejo. Você traz um outro ângulo da minha questão que eu não vejo. Mas agora eu tô vendo. Mas agora eu tô vendo. Então, feche os olhos. Você vai imaginar o Hunter olhando para o eixo da sua questão, vinculado ao setor da família na sua vida. E através do olhar para o eixo da sua questão, ele consegue ver a sua força interna. E a sua força interna está vinculada ao seu setor dos benfeitores na sua vida. Se você sentir, você pode falar, Hunter, você traz a possibilidade de eu me abrir para as ajudas do mundo. Hunter, você me traz a possibilidade de eu me abrir para as ajudas do mundo E também para a minha força interna. e também para a minha força interna. Porque você traz ela à tona na nossa relação. Porque você traz ela à tona na nossa relação. Muito obrigado por isso. Muito obrigada por isso.
Podemos ir? Bem, Quem que é a pessoa 2? Você pode falar o nome? Brian, Brian. Tá. Então, fala o seguinte pro Brian. Brian, você está vinculado à minha missão. Brian, você está vinculado à minha missão. Mas eu não sei muito bem aonde você se coloca. Mas eu não sei muito bem onde você se coloca. Ou aonde eu te coloco na minha questão. Ou aonde eu te coloco na minha questão. E eu sinto que você olha para minha família e pro Hunter. Eu sinto que você olha para minha família e para o Hunter. Mas eu queria mesmo que você olhasse era pra minha questão. Mas eu queria mesmo que você olhasse, era para minha questão. Por que que você não olha? Por que que você não olha? Fala pro Brian. Eu vejo agora que a minha missão, Eu vejo agora que a minha missão, no meu momento de vida, tem uma relação muito profunda com você. no meu momento de vida, tem uma relação muito profunda com você. E quando eu permito que a minha força interna entre, E quando eu permito que a minha força interna entre, tá tudo bem. tá tudo bem. E aí você pode ficar onde você está. E aí você pode ficar onde você está, E não aonde eu quero que você esteja. não aonde eu quero que você esteja. Eu te liberto das minhas expectativas Eu te libero das minhas expectativas e assim consigo assumir a minha missão. e assim consigo assumir a minha missão. Mas para isso eu preciso da minha força interna. Mas para isso eu preciso da minha força interna. Olha para sua força interna e fala: força interna, Força interna, eu sou você. eu sou você. Você sou eu. Você sou eu. Inspira e sente essa simbiose. Beleza? Vamos passar para um próximo passo, que é uma cartinha que eu tenho aqui. Se você topar, a gente pode tirar uma cartinha para essa relação com a força interna. Pode ser? Olha, Aí você vai fazer o seguinte: eu vou passando as cartinhas. Quando você sentir que é a cartinha interessante para a gente falar sobre a força interna, você fala o seu nome. Ok? tá. Uhum. Andréa, Essa ou essa que está na minha mão? a de baixo. Essa aqui. Eu não sei se vai conseguir ler, tá meio longe, mas eu vou ler para Eu você. me amo e me perdoo. Isso. Então, fala força interna. Força interna. Você pertence quando eu me olho, Você pertence quando eu me olho, quando eu me amo quando eu me amo, e me abro pro meu auto perdão. me abro para o meu auto perdão. Eu me livro da culpa Eu me livro da culpa de não ter feito diferente, de não ter feito diferente, porque foi assim que eu sabia. porque foi assim que eu sabia. E hoje E hoje eu me abro pro meu amor, eu me abro para o meu amor, meu auto amor meu auto amor, e meu auto perdão. meu auto perdão. Eu mereço, Eu mereço, eu pertenço eu pertenço e eu sou capaz. e eu sou capaz. Inspira e sente sua força interna. Você vai fazer o seguinte: imagina um objeto que você possa relocar dentro do seu novo ambiente aí que você está chegando, que represente sua força interna, tá?
Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse objeto, não precisa ser agora, depois a gente terminar. Você vai pegar esse objeto e vai colocar num lugar importante da sua casa hoje. E junto desse objeto você vai falar assim, eu me amo e me perdoo. Você vai colocar uma frasezinha escrita junto com esse objeto durante 24 horas, só até amanhã. Uhum. E amanhã você vai me mandar uma mensagem dos insights que tiveram a partir disso. Pode ser? Vai. Topa? Top. André, eu vou ficar com atendimento por aqui, tá tudo bem com você? Nossa, foi maravilhoso. Tá, tudo ótimo. Você gostaria de colocar mais alguém, falar mais alguma frase para algum elemento, fazer mais alguma coisa nesse campo? Tá tudo certo. Não, não, tudo certo, tudo certo. Fez muito sentido, assim, trouxe muita clareza, gratidão. Obrigado você também por ter vindo, sob indicação da Luana, né? Depois você me confirma se foi a Luana mesmo. E poder agraciar a gente com esse movimento lindo aí que você fez, tá bom? Maravilhoso, gratidão a todos. Você tem meu WhatsApp, né? Você deve estar no grupo. No grupo tem Tô. eu sou o administrador. Tá. Então, me anexa lá qualquer coisa que precisar durante esse movimento. Te Uhum. sugiro que você pode me mandar mensagem lá no WhatsApp e amanhã umas 10:30 da manhã, você me chama lá para falar, Flávio, ontem eu coloquei lá o objeto na minha casa com a frasezinha embaixo, eu me amo e me perdoo, e tá acontecendo isso, tô tendo esses insights. Pode ser assim? Pode, combinado. Chique demais. Muito obrigado, viu, André? Muito obrigada, Flávio. Lindo o seu trabalho. Amei muito. Gratidão mesmo. Valeu, isso aí, obrigado demais. Vou desmarcar aqui o seu vídeo agora, remover a marcação, beleza. Deixa eu abrir aqui para quem está aqui comigo. É, desativar não, permitir sim. Tá. Pois é, que maravilha, né? Eu fiz o máximo do atendimento tradicional que a gente usa com o Baguá. Quem está lá na formação sabe disso. Antes eu pensei em colocar outras coisas aqui no campo e tudo, falei, não, vou fazer o tradicional mesmo para não confundir a galera que está estudando e está avançando lá na formação. Não saber a questão da Andrea dá uma liberdade imensa para a gente que está conduzindo o campo de não ficar tentando ligar as coisas. Porque assim, a questão é parental, sei lá, ou de relacionamento íntimo. Aí na hora que ela colocasse o Hunter, eu ia falar, esse entendimento. E por esses e outros motivos, a gente pode usar o método para fazer atendimento com família, com criança e etc. É lógico que tem as nuances lá na formação, lá nos módulos eu ensino sobre isso também. Outro ponto que vocês devem ter percebido é assim, sempre eu dava esse momento de Andréia falar, ok. E não eu que ficava assim, e aí, você tá sentindo o quê? Eu não perguntei nem uma hora o que ela tava sentindo. A não ser quando a gente entrou com os papeizinhos, eu pedi para ela colocar uma palavra para cada um. Mas a maioria, 90% das constelações tradicionais, a pessoa fica, e aí, agora o que você está sentindo olhando para não sei o quê? Ela falou em algumas vezes, a Andrea trouxe em dois momentos o que ela estava sentindo a partir do movimento. E outras vezes não, e tá tudo bem. Então não precisa de ficar toda hora, porque você fica forçando a pessoa a trazer uma coisa que às vezes ela nem quer se expor sobre aquilo, ou que já sentiu, mas transformou. E outro ponto importante é o silêncio que eu dava em momentos. Então, assim, pedir para a André fazer um movimento ou falar a frase que estava explícita aqui e a visualização e ficava quieto. A gente tem que dar esse tempo. E toda vez que eu dou esse tempo, esse silêncio e quero falar alguma coisa, eu mesmo me recolho mais uns 10 segundinhos. Porque é o momento de dar esse respiro para a coisa acontecer. Então eu chamo lá na formação, tem uma aula só sobre isso, sobre silêncio terapêutico. É muito importante esse silêncio, para a coisa poder assentar dentro de Andréia e ela mesma poder conduzir o trabalho. Foi super leve, tem atendimentos que vão ser assim, vão ser super leves. Tem outros não, vão ser meio
travado para a gente ir adiante mesmo. Isso acontece, é normal isso. Mas o quanto menos a gente sabe da questão, quando a gente não é tão desapegado das questões, a gente consegue conduzir de forma mais fluida. Com muito tempo atendendo, mesmo eu sabendo a questão, eu consigo fazer isso também. Só que a nossa mente vai querer fazer as ligações, não tem jeito. Então, se eu tivesse de cara perguntado, André, você me fala a sua questão? Eu não preciso contar muita história, mas você me conta. O que, que é? Sobre o que? Ela já ia falar, é sobre isso e aquilo. Pronto, aí eu já ia ficar com aquela história toda vez que eu olhasse para cá e eu querer trazer isso à tona de alguma maneira e não precisa. Vocês viram que não precisa para fazer o atendimento. Então é isso. Queria agradecer demais, Andréia, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. E queria abrir agora para perguntas, né? Assim, a gente tem essa oportunidade, quem está aqui na formação, perguntar sobre a condução. E quem não está na formação também. Perguntar, Flávio, eu percebi isso, como é que é, como é que não é. Então, gostaria que vocês pudessem colocar no chat aqui, quem quisesse perguntar alguma coisa, para a gente poder seguir. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo o chat aqui. Amei, que bom, Ana, que você amou, que legal. A Rosemary teve que sair, chique. Ótimo, que bom. Então, não temos, tá tudo certo? Foi um suave, lindo. Quem quer falar? Cleo? Tá. O mesmo número de papéis. Tá. Adriana, eu já vou te chamar aqui, tá? Deixa eu só admitir, Cleo, que ela levantou a mão aqui. Vê, Cleo, se você consegue ligar seu áudio aí. Bom dia a todos. Ei, querida. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ó, eu fiquei na dúvida assim, por que você colocou duas pessoas com relação à questão? Eu posso colocar isso em qualquer situação ou só quando eu sentir para pôr no campo? Foi o seguinte, eu ensino exatamente dessa maneira lá na formação quando a gente está aplicando com o Bagua Sistêmico. Porque quando é com o desenho dos ambientes, a gente coloca pessoa e questão, porque isso é o cerne para uma questão existir. Primeira pessoa, senão não existia, e segunda questão, porque senão o atendimento não existia, tá? E aí, lá quando é o desenho dos ambientes, aquele quadriculado, a gente coloca 3 elementos do Feng Shui. Só que aqui já tem os elementos do Feng Shui já no Bagua. Então o que eu faço? Eu ensino isso lá no módulo lá de aplicação do Bagua. Questão, pessoa, e aí a gente traz 2 pessoas ou 3 pessoas. Aqui eu resolvi trazer 2 pessoas e a força dela. Mas eu poderia ter colocado 3 pessoas. Para que eu não perguntasse antes, olha, esse aqui é a pessoa 1, vamos colocá-la no campo. Eu primeiro pedi para ela falar 2 pessoas e fiz todos os papeizinhos aqui, pessoa, questão, pessoa 2, força interna e ela. E aí fui aleatoriamente colocando para ela não saber onde é que ela ia colocar o Hunter nem o Brian. Então antes eu fiz os códigos, considerando as 2 pessoas, e depois fui inserindo. Então não precisa ter relação com a questão, eu posso trazer isso para o campo, sempre. Eu pedi para ela 2 pessoas que tinham relação com a questão. Lembra disso? Mas para mim, Cleo, vou fazer. Não, você nem sabe a questão, lembra? Eu nem sei a questão. Não sei. Então eu posso trazer de 2 a 3 pessoas, pronto. Exatamente. E se eu soubesse a questão, eu podia falar, não, então vamos colocar essa pessoa, eu determinar que é o pai, que é a mãe, que é o marido. Não, às vezes é o problema de relacionamento íntimo, mas a pessoa vem como pai, ou vem como irmão. Porque às vezes pode estar tendo uma transferência do relacionamento íntimo pro irmão, pro pai, eu não sei. Então eu nem sabia, eu nem sei quem que é as pessoas. E nem eu mesmo sugeri, porque é ela mesma que trouxe, tá? Gratidão. Por isso que eu gosto de não saber a questão. Eu ensino lá para vocês, da maioria das vezes, falando, não, gente, não me pergunta não. Mas às vezes a pessoa já traz perguntando, ela já aparece no WhatsApp falando, olha, eu tô com uma questão, com um problema tal e tal e tal, eu gostaria de olhar para isso. Tudo bem. Aí o movimento é desapegar daquilo ali para
fazer o atendimento, tá? Tumba. Teve gente que me chamou aqui antes de quem tá levantando a mão. Deixa eu só ver aqui. Adriana, você sempre coloca o mesmo número de papéis? Não. Mas quando você for estudar a formação, Adriana, você vai ver que sim, eu sempre estou usando 5 papéis. E vou ensinar para vocês usar 5. Mas como eu disse lá no começo do atendimento, eu poderia ter ficado nela e na questão só. Porque quando a questão entra, tinha um alívio que eles estavam olhando para o mesmo, ela e a questão estavam olhando para o mesmo lugar a partir do autoconhecimento e a partir da prosperidade. Você viu que quando eu pedi para ela falar sobre a questão, ela falou, nossa, emocionei. E antes disso eu já tinha falado, podemos ficar só com esses 2 papéis. Não precisava de entrar com a pessoa 1, pessoa 2 e nem a força interna. Tem atendimentos que eu faço isso. Quando eu vejo que já entrou informação, a partir do que o cliente traz naquele momento, eu já fico ali. Não entro mais com papelzinho nenhum. Não precisa. A gente fica no essencial. Mas foi interessante, vocês viram que depois trouxe mais informação ainda para a Andrea, né? Entrando com todos os papéis, tá? Eu tô vendo um tanto de gente com a mão levantada, apesar de eu ter falado para vocês chamarem eu lá no chat, mas tudo bem. Eu vou aqui com... deu para entender, André? Adriana, tudo certo, né? Chique, tá. Então você vai ver lá na formação exatamente isso, 5 papeizinhos, tanto para essa configuração que é o Baguá Sistema, quanto para outra configuração que é o desenho do campo, que é alguma coisa que eu expliquei para a Cleo agora também, tá? Bruna Macarini, me fala, querida. Oi, Flávio, bom dia, colegas. Bom dia, querida. Eu não avancei ainda, né, na formação, então provavelmente a minha dúvida tem resposta lá. Mas assim, eu tive que sair bem na hora que eu não sei se você chegou a mencionar para a Andrea o que que são cada número, o que que são os setores de cada número que tu colocaste ali. Eu não sei se tu chegou a dizer para ela o número 1 é setor tal, o 2 é... Não, tu não Eu falou. só falei quando eu pedi para ela construir as frases. Então, Tá. quando eu falei assim, vamos lá, Andréia, eu estou na minha prosperidade olhando para o centro da questão. Por que é o centro da questão, gente? Porque isso aqui é a questão dela, tá? Entendi. Então eu fui Tá. construindo e trazendo os números a partir do momento que eu pedi para ela entrar já no atendimento. Porque assim, eu poderia falar assim, olha, vamos lá, 1 é tal, ela ia ficar lá na passividade, tá, 1 é não sei o que, 4 é não sei o que. Então eu já trouxe essa informação junto com as frases que ela se apropria do movimento no atendimento. Então sempre, Tá. cuidado com isso na hora de atender, porque se você relata para a pessoa o que está rolando, ela fica na passividade esperando, tá, não, eu peço para ela falar o que está rolando. Então, eu estou na prosperidade, olhando para o centro, e a minha questão, que me traz um alívio, está relacionado com o meu autoconhecimento também olhando para o centro. Então, é ela que fala a frase. Repete para mim, aí ela vai lá e fala. Aí depois visualização. Então, ela começa a se apropriar dos movimentos, tá? Tá. Então, cada número desses é uma área da... Isso. Tá. Porque assim, bom, tá. Depois eu posso tirar essa dúvida contigo para não Pode atrasar os falar. colegas. Mas eu tenho. Não, na verdade, assim, o número 1 é referente a qual área? A 2 em qual área? Porque eu acho que eu anotei errado aqui no nossa Não, imersão. eu faço de forma aleatória em cada atendimento. Então, o que é aleatório? Tá. Eu determino, por exemplo, esse vai ser 1. Aí, a partir daqui, os outros vão sair de brinde. 2, aí no outro atendimento eu escolho Ah, esse 1. Aí depois os outros vão ser os demais, tá? Então é perfeito. sempre de forma aleatória. Entendi. Nunca tem um número para cada um. Ah, entendi. Tá, e assim, Flávio, isso também acontece naquele outro atendimento dos quadrantes? Nos dos Mesma coisa, quadrantes, extra aleatória. sim, de forma aleatória também nos quadrantes. Nos quadrantes, a forma clássica de aplicar o método é o seguinte: papel da questão da pessoa e os outros 3 são arquétipos.
Então ela vai numerar outros 3 papéis. Esse que vai ser 1, esse 4, esse 5. Aí eu começo Tá. também de forma aleatória. A missão é 1, então eu vou saber qual que é o 3, 4, 5. Que estão os. Aleatória, na verdade, tu vai sentir no momento do atendimento, né? Quando tu entrar ali, tu vai sentir. Exatamente, exatamente. Tá, Quando a perfeito. pessoa não conhece o método, nunca foi minha aluna, nunca foi em aula nenhuma, eu faço do clássico, que é 1 é missão, 2 é autoconhecimento e sigo, tá? Tá, tá, Mas quando a pessoa já veio comigo em alguma aula, alguma coisa, aí eu falo, não vou, aí eu já jogo lá no meio. 1 vai ser criatividade. tá. E assim, ó, você, na hora do atendimento, você escolhe se vai fazer na forma, assim, nessa forma de bagual, se vai fazer na forma dos quadrantes? Quando a pessoa vem através de uma indicação de consultoria de harmonização de ambientes, de Feng Shui, ou a pessoa é designer, tem relação muito íntima com alguma parte do Feng Shui ou de harmonização, eu faço esse. Mas também sinto, não é regra não, mas a minha direção é por aí, tá? Se a pessoa veio através do Feng Shui da harmonização, eu queria olhar para minha casa. É porque eu queria harmonizar os meus ambientes. Aí normalmente eu me direciono para esse, mas não é sempre que eu faço. E o outro nas outras ocasiões. Mas pode sentir também. Hoje eu queria Perfeito. usar esse Tá porque a bom. gente tem pouco estudo de caso na formação com esse modelo. Falei, opa, vou aproveitar. Tá, Tá bom? perfeito. Tá bom. Obrigada, Flávio. Tá bem. Obrigada. A outra Bruna agora. Bom dia, estão me ouvindo bem? Estamos. Ei, querida. Tudo bom? Tudo bom? Flávio, eu queria fazer, na verdade, um comentário, mas não sobre o atendimento de hoje. Não sei se pode ser, se é pertinente. O Claro. que acontece? Essa semana eu botei em prática as aulas, tanto em mim quanto com a minha mãe e meu pai. Eles foram minhas primeiras cobaias. Para minha mãe, eu fiz ambos, eu fiz o atendimento, a questão velada. Lógico que como eu tô envolvida, eu mais ou menos sabia o que estava emergente nos dois. Tá. Para os dois, eu fiz a questão do ambiente, para eles escolherem ali o ambiente sistêmico de cada um. Para minha mãe, não deu 2 minutos assim, parecia que o atendimento tinha sido encerrado. Daí eu falei ali, ela pedi para ela ler, olhar para o campo, falar o que estava no campo, e parecia que tinha encerrado. Só que daí eu fui buscar uma cartinha, e nesse meio tempo, né, a questão do silêncio, que eu ainda tenho que praticar muito, ela disse, eu queria mudar os representantes, posso? Eu disse, pode. Não sei se pode ou não, mas eu disse, pode. Vamos ver. Fez total sentido para ela. Depois que ela não mudou as âncoras de lugar, mas mudou o olhar de cada um. Fez total sentido para ela. Fluiu de uma maneira, ela disse, meu Deus, quantos insights, quantas coisas. Eu disse, olha, né, foi muito, muito interessante. Eu disse, bom, não sei se podia ou não, mas foi ela que trouxe a questão de mudar. Eu disse, vamos deixar assim. Vamos ver agora nos próximos dias o que vai acontecer. Acho que foi muito bom. Já pro meu pai, ele é meio fechado, assim. Ele é. Eu vou botar bem essa palavra, tipo, preguiçoso para pensar certas coisas. É mais fácil os outros dizer o que ele tá sentindo do que ele propriamente sentir. Não tá habituado a sentir e dizer. Para ele, ele olhava assim pro campo e dizia: eu tô preso. Totalmente tô preso, tô preso. Então eu repetia muito esse tô preso nele. Parecia que o campo estava engessado, sabe? Tava bem pesado. Só que eu notei que eu estava só focando na questão e nele, não olhando para os outros representantes. E daí eu pensei, tem outro tipo de olhar, tem outro lugar para olhar. Então eu comecei a direcionar para as outras âncoras, que era as questões do Baguá ali. Eu disse, vamos olhar para as outras âncoras. E um quadrante ficou em branco. E daí eu disse, tu viu que esse aqui tá em branco? Que tava a questão, ele e o quadrante em branco ali, o ambiente em branco. E daí eu disse, eu não lembro qual a questão que aconteceu, e eu peguei o papelzinho dele e arrastei pro lado, pro ambiente em branco. E ele disse, nossa, ficou mais leve. Só que eu interferi. Eu não sei se pode ou não essa questão de eu interferir, mexer alguma coisa.
Então, é o seguinte, quando a pessoa traz, primeiro da sua mãe, sempre nos atendimentos, igual eu fiz para a Andréia, tudo bem, podemos ficar por aqui, quer fazer algum outro movimento, isso é importante, porque você traz a possibilidade da pessoa fazer mais movimentos. Agora eu quero que vire o papelzinho. Você viu que ela falou aqui também nesse papel, assim, ela falou, não, ele olha para cá, mas eu quero que ele olhe para lá. Tá bom, vamos deixar aqui, porque isso é o raio-x dela nesse momento. E Uhum. depois do atendimento, que as coisas já mudaram dentro dela, aí sim eu perguntei para André, quer que muda, quer que vira, quer que não... Não, tá tudo certo. No caso da sua mãe, sim. Aí sim começou a desvendar mais coisa. Tudo certo. Com seu pai, você mesmo trouxe alguma coisa para o campo que estava vazio. Pode acontecer esse insight durante o atendimento, quando sugiro que só faça isso quando o atendimento estiver mais avançado. Mas ao invés de fazer, você pode perguntar: você quer colocar esse papel em algum outro lugar? Igual eu pergunto. Se não, não, tudo bem. Porque o que acontece? Quando você mesmo coloca, você faz a mudança, você está trazendo um olhar de fora para dentro. Tudo bem, um olhar de fora para dentro pode mudar, mas você que pegou, como seu pai já não é proativo no seu ponto de vista, né? Na verdade, ele pode ser em vários outros internamente, mas no seu ponto de vista ele não é proativo. Então, você já trazendo que ele não é proativo, opa, peraí. Aí melhorou. Oh, que bom, meu pai melhorou. Assim, é tudo uma coisa mais sutil, mas que você pode estar influenciando na sua relação com, pô, papai, vamos dar um up nessa questão. Então, isso pode acontecer com um cliente também. Então, eu sugiro que você pergunte, ao invés de mexer no campo, você gostaria de mexer algum papelzinho, mudar de lugar? Fique em silêncio. Não é assim, você que queria colocar alguém nesse negócio que tá vazio? Aí você já tá também direcionando, entendeu? Então, foi errado? Não, você está em treinamento, você está fazendo, e também se a gente faz isso durante o atendimento, que a gente sente que tem que fazer, tudo bem também. Mas sugiro não fazer, porque é o seu olhar sobre a questão da pessoa, e você está mudando, aí ela se sente bem, mas ela não mudou de lugar. Sim. Você mudou ela de lugar. Ô, meu filho, vai pra cá. Ô, meu filho, bota o chinelo. né? Você que mudou. Então pode ser que naquele momento ele sinta um alívio, mas dentro dele continuando a mesma coisa. Ele não mudou. Sim. Tá? Então prefira não fazer isso para o seu cliente, e sim pergunte Tá. se ele quer fazer. Porque eu acho que eu meio que me apavorei internamente, porque ele dizia, tá fechado, não faz sentido. Não é que não faz sentido. Ele dizia, eu tô preso. Ele ficava muito nesse eu tô preso, não tô vendo saída. Sempre ficou muito tempo o atendimento isso. Eu repeti várias e várias vezes isso. E daí eu, de repente, olhei pro campo vazio e pensei, o que tu acha de botar tu pra esse ladinho? Daí ele disse, né? Fica mais leve. Eu acho que eu me apavorei da questão de no atendimento não ser alguma coisa tipo, resolveu. Ficou só no eu tô preso, eu tô preso. Eu pensei, vamos dar uma solução pra ele então, de repente, né? E Às vezes o eu tô preso ia trazer muito mais insights posteriormente para ele do que uma mexida. Porque uma mexida ele já falou, opa, beleza, resolveu. Então não preciso mais ficar com isso. Mas na realidade, onde que ele estava? No eu tô preso, eu tô preso. Então tudo bem. Se você encerra o atendimento com, então tá bom, vamos ficar por aqui. Quer mexer mais alguma coisa, pai? Não. Então vamos ficar por aqui. Isso poderia trazer muito mais movimento interno de transformação nele do que agora o alívio. O dipirona. Então toma o dipirona aqui, ó. Já que você tá preso, toma o laxante, tamarino. Né? Aí ele vai lá, faz o cocô lá e já resolve. Não, mas o que ele tá comendo? Entende? Se ele tá preso, vai gerar um desconforto que ele mesmo vai mudar a alimentação. Agora você pegar e empurrar a goela abaixo um tamarino, aí ele vai, então agora resolveu. Mas daqui a uma semana, de novo, tô preso. Então prefira não trazer isso de fora para dentro. Pergunte. E tu já chegou a encerrar, tipo, um atendimento quando a pessoa disse, eu ainda não tô bem resolvida com essa questão, tô preso, que nem ele disse. Já encerrou por ali?
Claro, várias vezes, acho que é a maioria. Por quê? Porque a pessoa constrói uma questão durante 30, 20, 40, 50 anos. E aí a Uhum. gente fica querendo, como terapeuta, trazer o remedinho mágico. Uhum. Não, a gente não está aqui para trazer remédio mágico, a gente está aqui para que o cliente veja a amplitude que a questão tem nas áreas da vida, nos vínculos sistêmicos com o ambiente. É isso que a gente está aqui para fazer. E isso traz a possibilidade dele, a partir dessa visualização, olhar para tudo isso que ele está transitando dentro dele. E não para, não, peraí, toma isso aqui que vai melhorar. Não é isso a questão. Tá? Então, a visualização do método é o cliente olhar para os vínculos que sustentam a questão dele na vida. E isso, por si só, já é gigante. Uhum. É. Né? Isso a gente não precisa de ficar querendo que o atendimento seja... E não é solucionador. Não entre em ilusão também, que quando a pessoa fala, nossa, arrumou. Não é mágico essa história, não é mágica. É o início de um processo. Tanto quanto a gente encerra quando a pessoa fala que ainda não está resolvido. Mas imagina, olha só a pergunta, Bruno, vamos lá. Posso encerrar o atendimento quando a pessoa fala que não está resolvido com a questão? Se ela falar que está resolvida, tem coisa errada. Você imagina como que vai resolver a questão da vida com um atendimento? E não é questão de fazer 3, 5, 10 atendimentos, não. Aqui é o início de um processo. É um ponto de inflexão na vida. Ninguém resolve a vida. Então eu vou lá no Flávio lá que vou resolver minha vida. Isso aí você está colocando, inclusive, em cima de você uma carga de responsabilidade nos seus atendimentos gigantesca. E aí isso pode, inclusive, começar a travar o seu processo de trazer cliente, trazer gente, porque eu vou ter que resolver a vida do cidadão? Não vou nem divulgar meu trabalho. Eu não vou resolver a vida de ninguém. Internamente, você sabe, a viagem não é resolver a vida. A gente não resolve a vida nem de filho nosso, a gente dá uma direção. Nem né? A gente toma uma direção e dá um passo para ver. Agora, olha só, olha o que você trouxe. Mais ainda, a gente toma uma direção para a gente ir para outra perspectiva, com a gente mesmo. Mas com o cliente eu quero resolver a vida. Nossa, total sentido. Né? Né? Então, assim, não fica tranquila quanto a isso. Se liberta desse trem de ter que resolver a vida do outro. Senão o negócio vai ficando pesado. Show. Beleza, Flávio. Brigadão. Ajudou bastante. Beleza, querida. Deixa eu ver aqui. Eu vou primeiro para a galera da formação. Ana, eu tô vendo que você tá com a mão levantada aí, mas eu vou responder primeiro as queridas aqui da formação, depois eu te chamo, querida. Galeria. Agora é Eridan e Ana. Tá, são as duas da formação, que não estão na formação ainda, tudo certo. Deixa eu ver se tem gente aqui no chat mais trazendo. Tem muitos comentários aqui e tal, depois eu vou ler tudo, tá? Se alguém quiser depois trazer aqui. Então, Ana, vem comigo aqui, depois Eridan, tá? Deixa eu te pedir para ligar o áudio, que aí talvez fique mais confortável para você ligar ele aí. Vê aí. Isso, deu. Vou baixar minha mão. Nossa senhora, loucura, loucura, loucura isso aqui. Eu sou muito tapã. Olha só, o que eu quero dizer? Eu não sei nada aqui dos números que eu quero o quê, né? Mas eu aproveito o momento, né? Eu pensei, vou entrar nesse negócio aqui. E aí, quando tu disse assim, traga 2 pessoas, as 2 primeiras pessoas que tiver à mente. Pessoas que eu nem imaginei, questão que eu nem imaginei, me veio, eu escrevi aqui, peguei carona e descobri uma informação valiosíssima. Olha Detalhe, por que eu levantei minha mão? Se eu tivesse sido a atendida, eu não teria visto. Porque eu sou muito ansiosa e eu quero resolver, sabe? Sabe essa questão? Então, isso que tu colocou ali, de dizer assim, não querer resolver para o cliente e deixar ele mais sem dizer o que é possível para que ele consiga sentir, isso é o mais importante. Porque eu entro aqui, né? Eu sei quase nada disso aí e eu resolvo coisas, é incrível. É incrível, porque daí tu colocou, eu nem sei o que é o que, mas eu fui sentindo
Coisa assim, se eu estivesse sendo atendida, talvez eu tivesse dificuldade de sentir. Que daí eu pensei assim, não posso estar aqui, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Eu disse, eu vou sentar aqui os minutos que eu consegui, tá tudo certo. Cara, tu me deu eu tive uma informação aqui, e eu ia te perguntar, eu nem vou te perguntar o que quer o quê, porque não precisa. Não Exato. precisa. Não, Eu descobri o fio da meada. Para onde que eu estou olhando? O que que eu estou fazendo e o que que eu estou cobrando e por quê? Descobri. que legal. Então, isso é valiosíssimo demais. E eu quero te agradecer mais uma vez. Um dia eu ainda vou ser tua aluna. Não sei quando, mas eu vou. Vem, Então, eu vem queria sim. dizer para o pessoal que está aqui na formação sentir exatamente isso que tu faz, sabe? De fazer com que a pessoa sinta. Quanto mais informação a gente dá, menos a pessoa sente. Quanto Isso. mais coisa tu fala, isso aqui é isso aqui é aquilo. Se eu soubesse o que que era cada setor, eu ia fazer uma baderna só. Como eu não sabia, eu fiz um movimento junto com ela, olhando para as duas pessoas que eu escrevi, e eu descobri coisas maravilhosas. Então, a gente pode pegar carona no negócio do outro e se beneficiar. E, e é isso. É que nem ela disse, eu podia dizer para ele movimentar isso ou aquilo. Não, deixa quieto. Eu podia te fazer um caminhão de pergunta aqui, mas não precisa. O mais importante eu descobri. E se eu soubesse todo o resto, eu não ia conseguir dar meus passos. Boa. Então, era isso que eu queria dizer, porque assim, ó, cara, tu mexe aqui nesse coração, meu Deus do céu. Eu entro aqui, esse cara me resolve um negócio aqui. Muito obrigada, mas muito obrigada de coração que essa tua missão alcance muita gente, porque é uma Ah, loucura. Esse teu obrigado. jeito simples de simplesmente deixar, resolve. E esse é o método. Deixa o outro resolver. Sabe quando a gente fala assim, como é que a gente educa criança? Deixa a criança. A gente não fala assim? E aí a gente acaba que, com adulto, não, a gente quer pegar no colo e tá, não, faça isso, coma aquilo, seja assim, não seja assado. A gente tem que deixar a coisa acontecer. Isso aqui quem colocou foi tudo a Andrea, não foi eu. Então, como ela que colocou, como é que eu vou pegar e vou falar, não, pera aí, Andrea, agora você vai por aqui, ó. Não, tá vendo? Tá errado esse papel. Imagina, né? Que loucura. Então é isso mesmo, mano. Obrigado pela presença sempre, tá? Eridan, vem comigo, querida. Oi, bom dia. Bom dia. Quando você disse, né, Eridan e a Ana, que não são alunas, aí depois você corrigiu ainda, porque eu já estava pensando ainda. Calma, que eu vou chegar. Vai dar certo. Eu já fiz algumas formações de constelação, eu trabalho com constelação, já fiz consultoria em Feng Shui, mas depois daquela imersão contigo, meu Deus, tu ficou desconstruindo as coisas aqui dentro da minha cabeça. E eu digo, e agora? Ou eu dou a pane, ou não sei. Então, ainda estou juntando os caquinhos aqui para eu ver. E aí, tu trouxe essa fala para a moça que estava antes, falando isso, que às vezes você pode acabar bloqueando o fluxo por conta dessas coisas que você gostaria que fosse como o cliente quer, mas muitas vezes não Hum, é e não tem como ser, mas aí você tem que trabalhar muito essa frustração aqui dentro, porque a pessoa vem, ela pagou, ela vem cheia de expectativa, ela queria, mas não dá para ser o que ela queria. E aí ela diz: poxa, mas não era isso que eu queria, mas não era nem isso que eu queria ver, porque ela traz uma coisa e o campo vai mostrando outro, né? E isso é desafiador. A segunda coisa é que eu queria saber se gentilmente você pode dizer hoje quais foram essas casinhas, porque eu fui pegando a carona aqui, fazendo meus movimentos, só que eu caí duas vezes e eu pensei, isso também já me informa as coisas que estão se interrompendo, mas eu vou ficar triste se eu sair daqui e não conseguir olhar quem que estava no eu digo, as casas, né, para eu ouvir minha história. Se você puder, eu lhe agradeço. posso. Então anota aí. Quem quiser anotar também é o seguinte. Hum. Um, um é... Não, 8 é missão. 2, autoconhecimento. Certo. O 3 é família.
4, prosperidade. 5, realização. O 6, relacionamentos. O 7, benfeitores. E o 1, criatividade. É, Existe uma ética profissional e interna que faz com que a gente consiga se expor ao mundo para trazer mais gente que confia no nosso trabalho a partir do que a gente confia. Uma ética é essa. Eu estou aqui para resolver a questão da pessoa? Então, isso que eu acabei de trazer para a Bruna. Será que a gente está aqui mesmo para resolver a questão da pessoa ou para trazer à tona aquilo que a pessoa está manifestando dentro dela e no ambiente dela? Porque se for para resolver a questão da pessoa, como diz a Bruna, a gente não consegue resolver nem a nossa. Como? A gente pode dar um passo. Isso aqui é dar um passo gigantesco. A pessoa enxergar os vínculos que sustentam a questão dela em relação aos ambientes, ou ambientes sistêmicos, que é o baguá, ou os ambientes físicos, é um passo gigante para mudar a percepção da vida inteira. Porque isso aqui é uma construção da vida inteira. Mas a gente não está aqui exatamente para resolver a vida das pessoas. Então eu divulgo meu trabalho falando, ó, não é algo mágico. Você não vai sair do atendimento como se você estivesse com a vida resolvida, mas você tem uma grande possibilidade de mudar toda a relação com essas suas questões que você vai trazer para o atendimento. Se você sentir que é o seu momento, a gente pode fazer seu atendimento. Ponto final. Porque dessa maneira eu coloco uma ética profissional interna e para a pessoa e posso divulgar o trabalho tranquilo. Sem ficar, não vou nem cobrar, porque eu não vou resolver mesmo, mas eu falo que eu vou resolver, mas eu não vou resolver. Mas tá bom, então vamos lá. Ó, vou resolver. Aí você fala assim, nossa senhora, não me paga não. Tá, porque eu mesmo que tô tentando resolver, mas na verdade você nem vai resolver. Entendeu? Aí começa um jogo interno, aí a gente fala, por que eu não atrai cliente que quer me pagar? Porque você tá enganando você mesma. E no final, você está também levando essa aura do autossabotamento para essa divulgação do trabalho. A gente resolve quando é uma coisa técnica e mecânica. Eu resolvo aqui, ó, o parafuso está desapertado, eu apertei o parafuso, ó, tá resolvido, seu parafuso está apertado. Aí sim, agora aqui é uma coisa terapêutica, pô. Não é um negócio de, ó, muda a poltrona aí, bota para norte que tá resolvido. Não, gente, da onde? Não, aí entra na casa do cliente, ó, a tampa do vaso aí, tá vendo? Porque por isso você não tem dinheiro, você não deixa a tampa fechada. Ah não, Flávio, mas não posso deixar fechado? Sim, por outros motivos, por outras variáveis. Agora para resolver a vida, eu vou lá, meto a bússola e falo, você tá dormindo pro norte, não tá dormindo pro sul. Aí tá vendo, tá o problema. Tudo bem, isso pode ser parte de uma somatização. Né? Tô trazendo isso como uma coisa irônica. Pode ser parte de uma somatização. Vamos experimentar dormir pro norte? Vamos experimentar. Aí é outra coisa. Agora chegar e já falar, não, aqui ó, resolvi, ó, tá vendo? Quando a coisa é mecânica, tudo bem. Quando a gente é design e tudo, a gente tem que dar, ó, que não vai passar entre a beira da cama e a poltrona, você não vai conseguir passar. Isso é coisa de dimensionamento. Arreda um pouquinho. Ok, resolvi a circulação. Agora, a parte terapêutica dessa resolução, só o cliente pode começar a fazer o movimento. Então, a gente tem que liberar isso, senão na hora de divulgar, de trazer cliente, a gente começa a trazer só louco, entre aspas. Porque a gente mesmo tá louco pra gente mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado com essa postura. Isso foi uma das coisas gigantescas que me faz aplicar o método de forma tão simples.
né, e tão direta, porque senão a gente começa a entrar nesses processos e a coisa fica complicada pra gente se expor, porque a gente mesmo fala, eita, de novo, chegou outro pra me resolver a vida, aí já começa a ficar pesado, entendeu? Faz sentido, querido? Legal, chique. Alguém mais quer trazer algum outro comentário aqui para nossa aula de hoje, ou podemos ficar por aqui? Ah, que chique. Gente, eu queria agradecer. Andréia, tudo certo aí com você? Beleza? Bom que você pode ver, ter um atendimento e ainda ver a gente falando sobre a estrutura do atendimento. Não do seu em si, né? Mas comentando um pouco das coisas. Então, um upgrade total para você aí, querida. Gente, então tá. Ótimo final de semana para vocês. Ótimo sábado. Qualquer coisa que alguém precisar, me chama lá no privado, conversa comigo. Não me deixa falando só com aquele robozinho do Meta, não, tá? Do WhatsApp, com a IA. Me chama lá se precisar. Muito obrigado pela presença. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Quem tá na formação, eu vou confirmar lá. Provavelmente dia 21 é o nosso atendimento entre alunos, que Bruna vai atender Bruna, e vai ter uma aula de tira dúvidas nesse meio tempo, que não teve semana passada, essa semana, tá? Na terça. Então vou marcar isso, em breve coloco lá para vocês, pra gente, nessa aula de atendimento, avançar bastante. Tá bom? Tchau, queridas! Obrigado pela companhia, lindo estar com vocês.